Olá pessoal! O vídeo que eu preparei para vocês hoje é um assunto muito importante, tá? Responsabilidade ambiental. Você sabe, qualquer impacto ambiental, um dano, ele responde em três esferas. Ele responde na esfera penal, administrativa e na esfera civil. Roseli, essa responsabilização é cumulativa? Sim, ela é cumulativa. Não significa que um determinado dano responda na esfera administrativa e não responda nas outras duas. Se a leitura desse dano é que tenha causado um impacto a ponto de responder nas outras duas esferas, vai responder nas três esferas sim. É dessa forma que funciona. Qual a diferença entre elas? Na esfera administrativa, o dano é causado por um descumprimento legal. É essa a leitura que se faz. Então, se responde com auto de infração. Na esfera civil, o dano é o que a sociedade perdeu, porque o meio ambiente é direito difuso, é direito de todos. Então, se responde com a recuperação da área ou com uma compensação financeira para que caso isso não seja possível. E na esfera penal, o dano foi um delito. Então, se responde dentro do que existe como previsão penal. Então, vamos olhar especificamente cada uma delas. Vamos começar pela civil. A responsabilidade civil, ela é uma responsabilidade objetiva. Ela tem previsão na Política Nacional de Meio Ambiente. Parêntese aqui importante. A Política Nacional de Meio Ambiente é aquela lei lá de 81 onde tudo começou. Embora ela seja anterior à Constituição, a Constituição foi promulgada em 88, ela foi recebida pela Constituição. O que isso significa? Significa que ela foi recepcionada, ou seja, quando uma Constituição é promulgada, todas as leis anteriores a ela têm que ser revistas. E aquelas leis que não são recepcionadas é porque elas têm uma divergência muito grande do que a Constituição traz. Nesse caso específico, a política ela estava muito alinhada com o propósito que a Constituição de 88 tinha, por isso ela foi recepcionada, ok? Fechamos o parêntese. Tem aquela lei lá de 81, já falamos sobre isso, no artigo 14, parágrafo 1º. O que diz o artigo 14, parágrafo 1º da Política Nacional de Meio Ambiente, lá de 81, que é tão relevante que já traz a responsabilidade? Vamos ler, eu vou ler só o que nos interessa. Ele diz que é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade, ok? Ou seja, responsabilidade objetiva, independentemente, ele é obrigado a reparar. Tá, mas significa que... Vamos a um exemplo. Você gera efluente industrial no seu empreendimento e você terceiriza esse tratamento. Para isso, você vai mandar para a cidade, seu empreendimento está na cidade 1, você vai mandar para a cidade 2. Você vai contratar uma empresa que está licenciada, que tem todos os enquadramentos, a NTT, Cadastro Técnico Federal, licença, ou seja, tudo que precisa. Burocraticamente ela está ok. O seu empreendimento também está. Então, você chama a transportadora, carrega a carga e põe na estrada, com toda a documentação necessária. Beleza? Tranquilo? Tá tudo certo. No meio do caminho, no trânsito, na rodovia, veio um outro caminhão atrás e bateu. Bateu no seu caminhão, rompeu o tanque e vazou. Ok, e agora? Poxa, vamos direto para o Código Nacional de Trânsito. Bateu atrás é o culpado. Sim, mas na esfera ambiental, não. Ou seja, embora quem bateu atrás é culpado pelo acidente, pelo sinistro, na questão ambiental vazou o efluente foi para o solo, foi para a rodovia, ou seja, existe um dano ambiental. Quem é responsabilizado por esse dano ambiental é o embarcador e o transportador. Mas, Roseli, estava tudo certo, estava toda a documentação em dia, não tinha problema nenhum, o motorista tinha curso de MOP, não tinha o que falar. Ótimo, que bom. Mas na esfera civil, quando se fala em questão ambiental, não existe a questão da culpa. O que existe é o dano.
Por isso é a responsabilidade objetiva. O dano aconteceu, ele tem que ser reparado. Se existe culpa ou não, ok, pode discutir num outro processo. Ah, foi ele que bateu atrás, vou entrar com uma ação indenizatória, pedindo reparação de tudo que eu gastei para fazer a compensação. Ok, não tem problema, pode fazer isso. Mas num primeiro momento, diretamente quem responde é o embarcador e o transportador. Ok? Quando a gente fala em responsabilidade objetiva, a gente precisa de 3 fatores. Primeiro fator que sempre é levado em conta, o agente, ou seja, quem causou o dano. Nesse caso em específico, o embarcador e o transportador. Eles são os pais da criança. Segundo fato, bem importante. Qual foi o acidente causado? Ou seja, o que aconteceu? O que aconteceu foi o vazamento do efluente na rodovia. Beleza. Se eu tenho um possível, se eu tenho um agente que causou esse dano e eu tenho um dano, e existe uma relação direta entre eles, ou seja, existe um nexo de causalidade, não tem que se discutir. Reparação do dano na esfera civil. E como acontece isso? Volta in natura. Eu preciso voltar com aquela área como ela era antes. Eu preciso dimensionar o impacto e voltar com aquela área como ela era antes. Zé, acorda. Vazou efluente na rodovia. Não tem como recolher isso. Não tem como resolver isso. Tem. O que a gente vai fazer? Calcular o que se perdeu financeiramente. Ou seja, existe uma prestação pecuniária do valor. Esse valor, esse vazamento, este dano ambiental, ele passa a ser valorado. Ele vai ter um valor financeiro sobre ele, que vai ser pago por quem foi responsabilizado. Entendido isso? Então, pessoal, tem um fluxograma que explica de uma forma muito tranquila isso tudo que eu falei para vocês. Vou botar ele na tela agora, que vocês vão conseguir dar uma olhada. Vamos olhar ele juntos. Responsabilidade civil, da onde ela veio? Lei federal, isso nós já conversamos. O que gera? Gera um inquérito civil, ou seja, alguém precisa apurar os fatos do que realmente aconteceu. Houve um dano ambiental? Não houve. O que aconteceu não provocou um dano ambiental. Ok, arquiva-se o inquérito, felizes para sempre. Sim, houve um dano ambiental, o meio ambiente perdeu. Então a pergunta é passível de um termo de ajustamento de conduta? É possível que se faça um termo de ajustamento de conduta? Sim, é possível que se faça. Então, vamos lá, vamos fazer um projeto de recuperação dessa área, faz o projeto, executa ele. Cumpriu o projeto? Cumpriu o que foi previsto no termo de ajustamento de conduta? Sim. Inquérito encerrado, todos felizes. Não. Então, vai para a execução do termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta, ele sempre apresenta uma forma de execução, ou seja, uma penalização caso ele não seja cumprido. Mas voltamos lá em cima. Voltem lá em cima. É passível de termo de ajustamento de conduta? Não é. Não tem como fazer um termo de ajustamento de conduta, o empreendedor não quis, ele não veio atrás, ele entende que ele não é poluidor, ele quer discutir, então nós vamos para onde? Nós vamos para uma ação civil pública. Essa ação civil pública ela vai ser julgada pelo juiz e vai gerar uma sentença, onde vai pedir a reparação e a indenização. Ou seja, o que seria a reparação? Voltar em um status inicial, e ainda vai ter uma indenização pelo tempo que se levou discutindo, etc, etc, etc. Ok? Um outro aspecto bastante importante dentro da responsabilidade ambiental civil é a questão da prescrição. Porque embora o Código Civil fale de prescrição e existe previsão legal de prescrição no Código Civil, que seria de 3 anos, isso está no artigo 206, tá, pessoal, do Código Civil. Na questão ambiental, a doutrina não traz prescrição, ela não prevê prescrição. Por quê? Porque não tem como mensurar a data para isso. Então tenham em mente que a responsabilidade civil não prescreve na esfera ambiental. Um outro detalhe bastante importante é que a responsabilidade civil ela tem a questão da solidariedade e ela sempre vai trazer isso, ou seja, lembra na questão do caminhão, do exemplo que nós criamos, do motorista,
da responsabilização da transportadora, responsabilização do embarcador. Então, por que responde os dois? Porque existe a solidariedade. Isso acontece também, por exemplo, numa destinação de resíduos para uma empresa que venha a ter problema. Você pegou o seu efluente, você mandou o seu efluente para a empresa lá da cidade 2, no exemplo que eu criei com vocês, e a empresa da cidade 2 recebeu esse efluente, ela foi tratar esse efluente para descartar. Só que ela teve um problema, ela foi autuada por descarte irregular do efluente, por exemplo. No dia de hoje, ela descartou o efluente fora dos limites legais, ela foi autuada por isso, porque ela contaminou um córrego. Eu vou responder por isso, fui eu que embarquei, eu já tive um acidente de trânsito no caminho que já está me dando dor de cabeça, mas eu posso vir a ser autuado por isso? Sim, você pode responder solidariamente ao dano causado por ela. Então, tenham em mente que a responsabilidade civil ela é sempre solidária. Isso já vem no Código Civil, no artigo 942. Deem uma olhada nesse artigo também, que é bem importante para vocês. Isso, então, responsabilidade civil ambiental. Agora a gente vai para uma próxima, que é a administrativa. A administrativa é a que se tem mais contato, porque sempre quando é responsabilidade civil e quando é responsabilidade penal, como envolve processo, como envolve judicialização, o que acaba fazendo? É extremamente importante a figura do advogado, do jurista, da pessoa que vai ajudar até a conduzir todos os trâmites do processo, a fazer o processo fluir, a seguir os ritos processuais. Na esfera administrativa, é importante ter a figura do advogado, que tem aquela questão, mas administrativamente não precisa, se ouve muito isso. Bom, pessoal, eu particularmente, como engenheira e como advogada, digo para vocês que os papéis sempre são importantes. É importante você ter a presença do advogado e é importante você ter a presença do técnico sempre, mesmo numa questão de responsabilização administrativa que não vai envolver o judiciário. Por quê? Muitas vezes o técnico não tem todo o domínio sobre o arcabouço legal necessário para fazer alguma coisa numa defesa, numa esfera administrativa. Porém, a recíproca também é verdadeira. Muitas vezes o advogado não tem as informações técnicas necessárias para fazer a resposta do auto de infração, no caso. Tem que tomar muito cuidado com isso, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso. Defesa de auto de infração, o que não colocar e o que colocar. Um vídeo voltado tanto para o técnico quanto para o advogado, para que não apareçam as barbaridades que a gente vê por aí, porque tem algumas defesas de auto de infração que são extremamente delicadas de serem apresentadas, porque de defesa não tem nada, certo? Mas isso vai ser um assunto num outro momento. Vamos voltar para cá. Responsabilidade ambiental administrativa. É importante as duas figuras. Se você é técnico e tem segurança para fazer sozinho, ok. Mas lembre que quando a gente fala em responsabilidade, os reflexos são enormes. Se você não tem segurança, peça ajuda. Busque quem possa te ajudar. Porque o reflexo, a repercussão disso é muito grande. E às vezes as pessoas, num processo tranquilo, numa coisa fácil de resolver, as pessoas se enrolam porque o rito estava errado, porque justificou de uma forma errada, porque perdeu um prazo, porque prometeu alguma coisa que não ia cumprir. Então, se você não tem segurança, peça ajuda. Isso é bastante necessário nesse momento. Quando se fala em responsabilidade, a gente não brinca, tá? Responsabilidade administrativa ambiental. Vamos dar uma olhada aqui. Aonde ela veio? Lei dos crimes ambientais. A lei dos crimes ambientais, ela tem 6 ou 7 artigos, do 70 ou do 76, que fala basicamente sobre responsabilidade ambiental. Tem o decreto que regulamenta esses artigos, tá? O decreto federal, o 6514 de 2008, ele tem 154 artigos só falando sobre responsabilidade administrativa. Mais adiante, eu pretendo fazer um vídeo só sobre responsabilidade administrativa, explorando todas essas possibilidades.
porque é um assunto que tem que ser dominado, muito bem dominado pela área técnica, para que ela, até para ela saber que ela tem que buscar ajuda quando ela realmente precisa, certo? Responsabilidade administrativa é basicamente infração, são os famosos autos de infração que ninguém gosta, mas que às vezes batem na porta da gente, certo? O que eu tenho de importante na responsabilidade administrativa para deixar para vocês nesse momento? Geralmente ela é objetiva, porém a jurisprudência já aceita que ela seja classificada como subjetiva também. Então vamos lá. Operar um empreendimento sem licença de operação. Descumprimento legal. Eu tenho que ter licença. Tem uma lei federal, inclusive, sobre isso. Tem uma resolução CONAMA 237 que fala isso. Lei complementar 140 fala isso. Então, eu preciso ter uma licença no meu empreendimento. Estou operando um empreendimento sem licença? Vou ser autuado por isso. Infração administrativa. Certo? Os descumprimentos. Eu não cumpri o prazo. A minha licença dizia que eu tinha que entregar um laudo de caracterização do meu resíduo em 6 meses e eu não entreguei. Descumprimento de licença. Responsabilidade administrativa, auto de infração. Roseli, responsabilidade administrativa sempre gera auto de infração? Não. A responsabilidade administrativa, ela pode ser auto de infração, ela pode ser trazida sob forma de advertência, auto de infração com multa diária, com multa simples, tem uma esfera grande de possibilidades de enquadramento. E tudo isso vocês vão encontrar no decreto esse que eu falei para vocês, no 6514 de 2008. Detalhe, alguns estados possuem legislações próprias sobre isso. Então, deem uma olhada no estado de vocês se ele não tem. Se ele tem, usem a legislação estadual amparada pela legislação federal. Deem uma olhada nas duas e quando vocês receberem o auto de infração, olhem na motivação do auto de infração, porque é obrigatória a motivação, quais são os artigos e de qual lei foi embasado o auto de infração. Ele foi embasado na lei estadual, a defesa vai ser em cima da lei estadual, do decreto estadual. Não, é na esfera federal, então vá para a esfera federal. Mas é muito importante que você faça a sua defesa em cima do embasamento legal do auto de infração. Inclusive, gente, auto de infração, por isso que eu quero fazer um vídeo sobre isso. Auto de infração é uma coisa que quando a empresa recebe, tem que dessecar, tem que ler linha por linha e entender linha por linha e buscar a informação que está contida em linha por linha. Porque há casos em que você consegue anular um auto de infração só dizendo que ele está errado. Tá? Isso acontece com muita frequência. Às vezes vem a empresa autuada por operar sem licença, por exemplo. Ela está operando a atividade industrial dela sem licença. Você vai lá olhar qual é o artigo que foi enquadrado, porque o auto de infração tem que ter o enquadramento. Tem que ter toda a motivação, tem que ter todos os passos. Você vai lá olhar o artigo e o artigo lá está dizendo corte de árvore. Tá, mas corte de árvore, atividade ilegal. Então, tudo são coisas a ser exploradas. Tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre responsabilidade administrativa e defesa de auto de infração, porque eu acho que isso é bem importante. Mas voltando aqui, então vocês têm uma série de formas de ser autuados, né, de serem punidos numa responsabilidade administrativa. Pode ser por advertência, multa simples, multa diária, tem que tomar muito cuidado com essa. Apreensão de produtos, né, ou de animais, destruição de produtos, embargo de obra, demolição. Demolição de obra, vou fazer um outro parêntese aqui, demolição de obra, tenham bastante atenção com este assunto, tá? Quando vocês, se um dia ou quando vocês receberem um auto de infração, uma obra que vocês devam, que o auto de infração peça a demolição dela, tenham muito cuidado. A demolição ela só pode acontecer depois que for transitado em julgado, ou seja, depois que for falado tudo que se tiver a respeito. Já me defendi, já vi que não tem indefensável, não tem como eu responder sobre isso. Vou ter que demolir? Vou ter que demolir. Mas é a última coisa a ser feita, tá? Artigo 19 do decreto. Leiam o artigo 19 do decreto, ele é basicamente sobre demolição de obras,
tenham isso em mente. Falou em demolição, recebeu auto de infração, demolição, vai lá no decreto, artigo 19, desseca ele, linha por linha, detalhe por detalhe, ok? Suspensão parcial de atividades, restrição, ou seja, eu posso ser punida de todas essas formas, tá? Quando se fala em multa, qual é o valor dessa multa? Na responsabilização administrativa, o valor da multa ele pode variar de R$50 a 50 milhões. Jesus, o que segura isso, né? De novo, existe uma forma de calcular isso. O fiscal não vai lá olhar para a cara da pessoa e dizer, ok, hoje eu vou te multar em 50 milhões porque eu não estou bem. Não, gente, existe uma forma. Todo o auto de infração, ele tem que ser motivado, tem que aparecer por que se chegou àquele valor, o que foi levado em conta para chegar àquele valor. Por isso que eu vou dizer de novo, pela terceira vez, eu vou fazer um vídeo só sobre auto de infração, porque tem muito detalhe que tem que ser explorado. Pessoal, duas informações bem importantes, tá? Reincidência e prescrição. Administrativamente, reincidência, cometeu o mesmo dano em menos de 5 anos ou um outro dano em menos de 5 anos, vai ser penalizado e vai ter o agravante de reincidência. Como é que isso funciona? Eu cometi um dano, ao longo de 5 anos eu repeti ele. Se eu repetir ele, eu vou ser penalizada novamente, ou se eu repetir e a minha penalização vai valer 3 vezes o valor da inicial. Se eu cometi um outro dano, não foi o mesmo, mas foi um outro dano, eu vou ser penalizado novamente e vou ser penalizado em 2 vezes o valor da primeira penalização. Como é que conta isso? Como é que conta esses 3 anos, esses 5 anos? Esses 5 anos conta da seguinte forma: eu só posso ser penalizado de novo 5 anos depois que eu cometi o dano, porém a primeira autuação que eu recebi, ela já tem que ter transitado em julgado, ou seja, não tem mais o que fazer, todos os recursos já foram feitos e eu perdi. Então eu fui condenada, eu tive que pagar a multa no final. Então sim, aquilo vai me contar como reincidência. Existe prescrição na esfera administrativa? Existe, 5 anos. Passou 5 anos, acabou o assunto. Mas espera aí, 5 anos a contar de quando? A contar do momento em que o dano aconteceu. Geralmente o que se usa como base é a data do auto de infração. Detalhe, aqui a gente tem o que é chamado de prescrição intercorrente. Quem é a prescrição intercorrente? Essa nossa nova amiga. Prescrição intercorrente é quando você recebe um auto de infração, você faz uma defesa, você protocola a defesa e ninguém se manifesta por 3 anos. Ou seja, aquele processo ficou parado, pendente de julgamento, pendente de análise. Prescrição intercorrente, 3 anos parado, arquiva-se felizes para sempre. Porém, você tem que monitorar o prazo e você tem que pedir essa prescrição intercorrente. Não é órgão ambiental que vai lhe dar, não. Ok? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora, eu vou colocar aqui na tela para vocês o fluxograma que desenha os procedimentos da responsabilidade administrativa. Então, tem a base ali, que é o Decreto Federal 6514 de 2008. Como comentei com vocês, pode ser que vocês tenham uma lei estadual que fale sobre isso, vocês têm que seguir ela, né? Vai gerar um auto de infração, que vai ter uma multa, uma advertência ou uma daquelas penalizações que a gente já comentou. O auto de infração, ele procede? Se ele não procede, eu recebi o auto de infração, eu entendo que ele não procede, eu vou apresentar defesa, vou pedir para recalcular o valor da multa, vou cancelar, vou avaliar em que ele não está procedendo. Se ele procede, eu vou cumprir a advertência, eu tenho que cumprir a advertência, e vou discutir o valor da multa? Não sei. Se o valor da multa eu entendo que é discutível, eu volto lá em cima, vou apresentar uma defesa, vou cumprir a advertência, mas vou apresentar uma defesa discutindo o valor da multa. Não, eu não vou discutir o valor da multa porque está justo, é isso aí mesmo. Então eu vou pagar a multa e o processo está encerrado. A partir do momento que vocês apresentarem alguma defesa pedindo alguma coisa, vocês vão entrar numa série que se chama do contraditório, provar que vocês estão certos. Então, há um acordo, ou seja, o órgão ambiental, ele entende os recursos que vocês estão colocando e ele aceitou isso? Sim, ele pode propor um termo de compromisso ambiental. Não. Então, ele vai emitir um parecer, não aceitando o que vocês estão apresentando, e vocês vão ter outras esferas para recorrer.
Nós vamos falar sobre isso muito especificamente num momento bem próximo, ok? E a terceira responsabilidade, então, que nós temos é a penal, que é a que o pessoal realmente tem medo, né? Porque as outras até tu consegue resolver, essa aqui todo mundo tem medo de ir preso. Bom, Lei dos Crimes Ambientais fala exatamente sobre isso. Artigo 2º da Lei dos Crimes Ambientais: quem de qualquer forma ocorrer com a prática de crime previsto na lei é crime, não se discute, certo? Deem uma olhada nesse artigo que é bastante importante. A responsabilidade penal, ela é subjetiva, ou seja, depende da vontade do agente. Por isso que as pessoas, muitas vezes, é mais fácil fazer uma defesa, juridicamente falando, uma defesa na esfera penal, embora todo mundo tenha medo, é mais fácil, porque como depende da vontade do agente, muitas vezes acontece o dano, mas a pessoa não tinha a intenção de cometê-lo, certo? Não é só a lei dos crimes ambientais que impacta na questão ambiental na esfera penal. É necessário olhar as outras legislações também. Então tem legislação específica sobre agrotóxicos, sobre questão nuclear. Vocês têm que verificar qual é a atividade de vocês e fazer a varredura para ver se tem algum outro impacto em alguma outra legislação. Sempre tem legislações específicas a respeito deste assunto, certo? Até o próprio Código Penal traz alguma coisa nesse sentido. Quais são as penas? Bom, as penas elas estão previstas, né, artigo 7º e artigo 8º, elas são penas restritivas de direitos ou penas restritivas de liberdade. As restritivas de direitos, o rol é enorme. Então, recomendo vocês que deem uma olhada, é bastante importante isso. Responsabilização. Então, existe a responsabilização da pessoa jurídica também na esfera penal, tá? Isso é importante. Quem responde? Quem cometeu o ato. Ah, mas então foi a pessoa que descartou o efluente que sem tratar? Não. Toda a hierarquia, ou seja, todo mundo que sabia dentro da hierarquia que aquilo não podia ter acontecido e aconteceu, responde penalmente. Quando a gente fala em responsabilidade ambiental penal, ela é muito, muito, muito específica. Então ela tem que ser estudada no detalhe. Eu estou fazendo um apanhado geral aqui para explicar para vocês que existem 3 responsabilidades e que elas são vistas de forma diferente. Não vou me aprofundar no detalhamento, mas tem 2 informações muito importantes que eu preciso dizer para vocês dentro da esfera penal. A primeira delas é a transação penal. O que é a transação penal? Para aqueles crimes que têm a pena em abstrato, ou seja, na Lei dos Crimes Ambientais, vocês têm embaixo de cada artigo o que está descrito o crime, possível crime, você tem a pena, que é de 1 a 2 meses, de 6 meses a 1 ano, é quanto essa pena pode variar. Isso se chama pena em abstrato, ou seja, é desse intervalo que vai se tirar a pena caso haja a condenação, certo? Voltamos para cá. Quando a pena em abstrato ela é de até 2 anos, ou seja, para aqueles crimes que a previsão legal é de até 2 anos, pode existir a transação penal. O que é a transação penal? O Ministério Público vai conversar com o suposto réu, na presença do seu defensor, e vai propor um acordo, ou seja, um valor ou uma prestação de serviço, e o suposto réu aceitando isso, ele cumpre e arquiva-se o processo. Qual é o ganho que se tem com isso? Não se tem condenação, não existe a condenação, não se tem trânsito em julgado, ou seja, a pessoa continua com a ficha limpa, né? E ela não confessa crime nenhum. Então existe essa possibilidade. A segunda possibilidade que eu também preciso passar para vocês, ela se chama a suspensão condicional do processo. Ou seja, para aqueles crimes de médio potencial ofensivo, onde a pena em abstrato, já expliquei o que é pena abstrato, ela é de no mínimo 1 ano. O que pode ser feito? Pode-se suspender o processo por um tempo. O advogado vai pedir para o juiz suspender o processo por um tempo. E esse tempo em que o processo é suspenso, que geralmente é de 2 a 4 anos, o réu ele vai recompor, ele vai voltar atrás e reverter o que ele fez. No término desse prazo,
Se provar para o juiz que realmente ele reverteu, ok, o processo é arquivado e tudo está resolvido. Essa prova para o juiz, ela acontece por meio de um laudo de constatação e tem previsão legal para isso, ok? Vamos dar uma olhada então no fluxograma de como funciona a responsabilidade administrativa penal? Ele está aí na tela de vocês, então. Ele nasce na Lei dos Crimes Ambientais, na Lei Federal 9605 de 98. Um crime de menor relevância? Não. Inquérito penal. Aqui no inquérito penal, eu vou ter uma ação penal. Aqui eu posso ter a suspensão que eu falei antes para vocês. Sim, é um crime de menor relevância. Então, vamos para um termo circuncisado, transação penal feita no GCRIM. Funciona desta forma. Ok? Bom, pessoal, penso que é o que a gente tinha neste momento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, tem muita coisa nova. Estou me empenhando muito para trazer novidades para vocês. Assuntos que não são tão novos, mas muitas vezes com muitas dúvidas. Nas redes sociais tem as rotinas, deem uma olhada, bastante importante. Comentem, coloquem aqui embaixo o que vocês acharam. Quer uma explicação maior sobre um assunto? Entende que existe uma relevância maior? Coloca aí pra gente, a gente vai avaliar todas elas, ok? No próximo a gente volta a conversar.